Portanto, não esqueçam, têm à vossa frente uns papelinhos. Daqui a alguns instantes, mais lá à frente na conversa, nós vamos dar a oportunidade de passar uns pratos onde vocês podem colocar as vossas perguntas. Nunca conseguimos assegurar que todas as perguntas são respondidas, mas pelo menos algumas podem ser. E por isso queremos a vossa contribuição para esta conversa. Vamos começar precisamente perguntando ao António, e neste caso eu chamei Tony Fortuna porque durante muitos anos foi o nome pelo qual tu eras conhecido, mas talvez para facilitar, vou chamá-lo de António também, porque é o teu nome, António. Para quem não te conhece, como é que tu poderias abreviar o teu caminho, sobretudo o teu caminho na música? O que é que tu poderias dizer para quem não teve o privilégio de assistir a um concerto dos Teddy Boys? Bom dia a todos. De qualquer forma, os Tédio duraram 10 anos, mais ou menos. Éramos todos muito intensos e muito novinhos. E com vontade de fazer rock and roll. E, portanto, era tudo muito simples. Era querer estar a divertir-te o tempo todo. Por acaso, achei interessante esta pergunta. Se o rock leva ao inferno. Porque é quase um clichê, não é? Aquele clichê das 3 coisas que se faz quando se é um rock and roller. Mas por acaso não foi bem essa não foi bem esse o meu percurso. Mas sim, se calhar estive noutros lados que não estes. Eu não sei se tu viste, há um filme, o I Walk the Line, que conta a história do Johnny Cash. E há lá uma cena que já era conhecida antes de ter sido colocada no filme. Há uma altura em que o Johnny Cash faz uma digressão. Na altura, eu creio, com o Jerry Lee Lewis e eu acho que era com o Elvis também. E todos estes 3 grandes rock and rollers, como era normal, tinham um contexto evangélico, protestante. O Elvis, pelo que sei, mais pentecostal, o Johnny Cash mais batista, o Jerry Lee eu não me lembro bem, mas há uma cena no filme que se diz que será verdadeira e de ter sido colocada, em que o Jerry Lee Lewis, que provavelmente destes 3 rockers seria o mais louco e o mais intenso, ele, num certo conflito interior, ele diz que tinha a noção que a vida que eles estavam a viver não era a vida que Deus tinha planeado para eles e que era uma vida que os ia levar ao inferno. E então estavam lá estes 3 homens com uma educação religiosa, mas atendendo ao clichê que se construiu do rock and roll, e todos eles um pouco temerosos. Isso alguma vez te aconteceu a meio de uma digressão qualquer? Tu andaste pelos Estados Unidos também. Alguma vez tiveste um momento em que pensaste, este estilo de vida não vai fazer grande coisa pelo meu futuro? Eu vou resumir assim numa coisa muito simples, que é, eu durante muitos anos achava que dificilmente chegaria aos 40. Portanto, não me considerava um suicida, mas acho que achava que o dia tinha poucas horas e, portanto, dormir não fazia sentido e era aproveitar todo o tempo possível. Há muitos mitos em torno da vida de rock na estrada. No vosso caso, esses mitos, que podem ser verdade ou não, correspondem à realidade? Era mesmo uma vida de excessos? Não. Ou não necessariamente assim? Não, eu não acho que isso... Acho que isso é um bocado mito. O Estédio, apesar de nós termos feito uma série de digressões e eram todas assim bastante extensas, nós não andávamos num autocarro. Portanto, nós não dormíamos sempre num hotel. Nós não comíamos todos os dias. Não era uma vida de Fausto e de luxo e de drogas e de uma série de pessoas à nossa volta a bajularem-nos. Eram de excessos, mas os excessos nem sempre são o sexo, drogas e rock and roll, não é? Os excessos são, se calhar, estás a dar um bocado mais daquilo que deverias de ti e se calhar no dia a seguir vais sentir que deste um bocadinho mais do que devias, não é? Ou devias ter descansado, ou devias ter dormido, ou se calhar não devias ter bebido tanto e feito aquilo tudo, ou porque é que eu tenho estas pisaduras no corpo?
não, a minha vida nunca foi propriamente uma questão de me enfiar violentamente em drogas, mas era mais de não ter grande problema. Será que isto é muito alto para eu saltar? Não fazia essa pergunta. Portanto... Sami, nós os dois fomos fãs dos Teddy Boys e geralmente conseguimos sempre lembrar, mesmo aqueles que não assistiram a muitos concertos, eu só assisti a 2, mas geralmente a pessoa que assistia a um concerto dos Teddy Boys lembra-se sempre. Tu lembras-te? Sim, eu não só me lembro, e fomos fãs, eu acho que continuamos a ser, até porque são, para todos os efeitos, uma instituição. Não só me recordo disso, como sinto quase um menino ao pé do Tony num assunto como este do rock and roll. Até por uma coisa muito simples. Há uns tempos o António estava a jantar em minha casa e no meio de uma conversa saca do telemóvel, começa-me a mostrar fotografias e em algumas apareceu o Tony em palco com o Joey Ramone. Quer dizer, a minha história musical é ter feito um videoclipe com o Toy há pouco tempo, numa publicidade. Estou quase aqui a representar o marrãozinho do... Mas de facto, uma das imagens que eu tenho, que é essa imagem destrutiva do rock and roll, resume um bocado aquilo que era a minha adolescência, os modelos destrutivos, não tanto que ver com a vida de devassidão destrutiva, mas exatamente com esse lado daredevil de querer fazer barulho e atirar-nos de sítios abaixo e sairmos com mazelas e sairmos ensanguentados de concertos. E sim, de facto, era uma coisa, pelo menos, divertida, que eu não... E era sobretudo uma vida de alguma transgressão. E tendo eu crescido numa igreja, nem sempre essa transgressão tinha a ver com uma transgressão daquilo que eram as regras da igreja. Até era uma espécie de transgressão contra os professores, contra uma espécie de tédio boys, mas uma espécie de tédio com o qual... Sim, o tédio de viver na província, por exemplo, de repente querer fazer barulho e querer andar magoado era divertido, acho eu. É um bocado aquela coisa, então, mas vocês sabem tocar? Hã? Mas sabia tocar para quê? Mas tu precisas de saber tocar porquê? Não, tipo, eu gosto de tocar, mas tu sabes tocar? Sei mais do que sabia. Em relação ao teu percurso espiritual, nesses tempos dos Teddy Boys, como é que pensavas sobre estas questões de Deus? Qual é que era a tua visão sobre algo que depois veio a ser muito importante e é importante na tua vida? Bom, a minha vida espiritual foi-me imposta, que é uma questão mais ou menos cultural em Portugal. Foi-me imposta, portanto, eu era católico, não é? Aquele clássico do católico não praticante. Chega a ser um clichê tão grande quanto os outros. E isso não me agradava muito. Eu nunca achei que o meu propósito era vir ao mundo para sofrer. E, portanto, achava que isso não me fazia grande sentido. Então, fui-me afastando cada vez mais. Portanto, eu, para te ser muito sincero, dificilmente eu pensava em Deus quando estava a tocar ou em qualquer outra entidade. A minha questão não era espiritual, era o mais física possível. E era sangue, suor e lágrimas. Assim, portanto, é um bocado... acho que andei assim durante muito tempo afastado, por me sentir cada vez mais afastado, e quanto mais afastado eu estava, mais me afastava. Portanto, era um bocadinho de pescadinha de rabo na boca, mas o círculo ficava cada vez maior, não é? Em vez de fazer só assim, fazia assim, e de repente já estava lá ao fundo, e o afastamento era imenso. No entanto, acho engraçado que o que me aproximou de Deus agora foi a música também. E essa parte é muito gira. Não foi a música que me afastou, não é? Mas não deixa de ser engraçado eu ter
conhecido, eu ter-me aproximado de Jesus agora e ter sido pela música. Como é que isso aconteceu? Porque o meu instrumento é a voz, sempre foi a voz. Por muito que eu às vezes toque guitarra e que faça assim umas coisas desse género, o instrumento sempre foi a voz. E de repente eu dou por mim, há 3 anos mais ou menos, a iniciar uma aproximação a um grupo coral, neste caso de gospel. E portanto aquilo que nós cantamos é louvor. Isso numa primeira fase, tu achas que estás a cantar uns clichês e umas coisas muito engraçadas americanas? E dizes... Nessa fase, uma aproximação só profissional, não era? Sim, era só porque eu gostava e porque eu gosto de cantar. Portanto, estamos a falar de há 3 anos atrás, né? Não é assim, é recente. Mas foi porque eu gostava de cantar. E porque me fizeram a proposta e porque eu gosto de desafios, então achei que, porque não experimentar? E só que rapidamente eu me apercebi que aquilo que eu estava a dizer não era só meia dúzia de frases americanas mais ou menos clichês que já ouvi em filmes e em não sei quantos outros sítios. E aquilo começou-me a tocar de alguma forma que me fez começar a pensar concretamente o que é que eu estava ali a fazer, se estava ali com algum propósito, se estava ali a querer fazer alguma coisa ou se isto era só, ok, isto até é pago e vamos lá fazer não sei o quê. Mas não, portanto, apercebi-me rapidamente, andei 1 ano ainda a morar em Coimbra, andei 1 ano a ir para Coimbra e a vir todas as segundas-feiras para fazer ensaios com o gospel. E eis que temos um cristão. É assim que acontece, não é? E no teu caso, Samuel, cresceste numa igreja, a música também, apesar de teres crescido numa igreja, a música também acabou por ser importante na tua maturidade espiritual? Completamente. Não só a música acabou por ser importante na minha maturidade espiritual, como acho que também a espiritualidade acabou por ser importante na minha maturidade musical. Eu acho que essa harmonia, que muitas vezes é exatamente o oposto, é a tensão, e acho que da tensão nasce também algum tipo de criatividade. Mas sim, sou incapaz de dissociar tanto o meu historial espiritual apartando-o da música, porque para todos os efeitos, mas uma pessoa que cresce numa igreja protestante e as formas musicais mais protestantes, como é o caso do gospel, que são uma prova disso, lida com uma ideia de que é possível contactar ou sermos veículos de uma coisa maior do que nós e isso manifestar-se através da música e mantermos um contacto com uma entidade transcendente. Estou a falar como se estivesse a falar para descrentes, mas podemos pensar nestes modos. É possível e manifesta-se e é mais elevada quando nos sentimos de alguma maneira ou embalados pela música que o está a manifestar ou simplesmente aproveitarmos esse canal tão prazeroso como é a música para o fazermos. E então eu não consigo contar a minha história religiosa sem esse acompanhamento musical constante, como não consigo contar a minha história musical sem pensar nesse lado religioso, de saber que aquilo que eu estou a fazer, às vezes profissionalmente e de uma forma muito despreocupada ou até muito rebelde, suja e feia, é o mesmo tipo de comunicação com o qual eu tenho que me aprumar porque não estou a dizer coisas vãs. Tony, no teu caso, antes ainda de começares a cantar no coro gospel, como é que tu olhavas para o gospel quando o vias nos filmes ou mesmo nas tuas passagens nos Estados Unidos? Ele era visto como é que tu olhavas? O que é que mudou na tua própria perspectiva acerca do estilo musical e depois como é que isso desempenhou um papel? Tu estavas a falar na letra, como é que isso aconteceu? Sim, eu acho que o que realmente mudou muito e inclusive mudou-me, não é? Foi a importância que as palavras começaram a ter. Se calhar eu já sabia de cor 3 ou 4 músicas, portanto eu sabia exatamente o que é que se estava a dizer.
mas de repente essas palavras fizeram um outro sentido e mexeram comigo de uma forma que ainda não o tinham feito, ou que se calhar eu não tinha dado a oportunidade para que isso acontecesse. Eu também acho que se calhar esta terá sido a altura certa para eu ter estas pessoas à minha volta e para eu ter se calhar uma abertura para poder aceitar Jesus e para poder dizer que sou cristão. Se calhar há uns anos atrás se passava um bocadinho ao lado. Dizia, sim, amanhã depois falamos. Portanto, acho que eu sempre gostei de gospel. É quase impossível não gostar, não é? Porque primeiro a força de um coro e as harmonias é sempre impressionante. E depois a alegria também é uma coisa que nos toca, é quase por osmose. Eu durante anos achava que se nós estamos em cima de um palco e nos estamos a divertir, as outras pessoas vão se divertir, nem que seja por osmose. É impossível, como é que tu estás quieto se está não sei quem a fazer as coisas mais mirabolantes? Tu ficas tipo... Daqui a bocado já estás lá, já estás também com esse espírito. Então, eu sempre gostei de gospel. Se calhar não tinha ponderado, ou não tinha, se calhar não estava permeável àquelas palavras. E tu achas que faz sentido? Porque essa é uma conversa que, para quem crê, e estou a pensar, por exemplo, na experiência do Sami em concreto, é um assunto recorrente, mesmo quando as pessoas conversam contigo, Sami, mas que muitas vezes é fácil para quem, sendo crente, entende que aquilo que acontece na igreja tem mais semelhanças com aquilo que acontece no concerto do que parece. Essa ligação depois fez-se também para ti, portanto, entender que aquilo que a igreja canta é, de algum modo, uma espécie de antepassado daquilo que os concertos de rock acabam por fazer? Ok. Podes achar que não, fica eu acho que as palavras têm sempre muita força, não é? E aquilo que nós dizemos também. E eu acho que há muitos textos na música, e não falo só de um género musical, mas há muitos textos na música que dificilmente nos levam para uma via espiritual. Não é? E portanto eu não consigo achar que tudo aquilo que é cantado e tudo aquilo que é feito dentro do rock ou dentro de um outro género seja apropriado, por exemplo, para cantar numa igreja ou num sítio onde a carga espiritual seja realmente importante. Acho que há coisas que não são para ser ditas daquela forma. Eu posso dizer que das coisas que ando a escrever agora, porque eu continuo a tocar, das coisas que eu ando a escrever agora, se calhar eu tenho uma necessidade diferente de escolher as palavras agora do que tinha, por exemplo, há 5 anos atrás. Se calhar era muito mais fácil eu escrever textos há 5 anos atrás, porque podia ir para onde me apetecesse. E disse, mas estou bem, está bom. A métrica é gira, isto funciona. Agora, se calhar, a métrica é gira, isto funciona, mas as palavras não são estas e, portanto, amanhã eu vou voltar a tentar pôr isto no sítio e posso dizer que tive há relativamente pouco tempo, 4 dias em Coimbra a gravar, e o meu processo era... pois eu tive que mudar de vida, inclusive em relação às horas. Eu agora faço a fotossíntese. É verdade. E então acordava às 6 da manhã para escrever os textos e o pessoal dizia assim, mas essa hora estás lúcido? Não, mas é aproveitar mesmo isso. Vai. Escreve aquilo que tu depois lês e depois vês se aproveitas, se gostas, ou se é uma parvoíce pegada. Mas realmente começou a fazer algum sentido mudar uma série de coisas. A questão das horas, a questão do texto, a maneira como tu vês. Eu acho que sim, vai chegar aos 40. É um bocado por aí. Essas limitações, se quiseres dizer assim, ou fronteiras, acabam também por potencializar a criatividade. Ou seja, o facto de teres fronteiras, o facto de existirem palavras que não usavas há 5 anos e usas agora ou vice-versa,
faz com que a criatividade também seja maior ou consigas produzir um outro tipo de resultado, quiçá até mais interessante? Sim, acho que eu quero crer que consigo produzir um resultado mais interessante. Mas não acho que seja mais fácil. Mais fácil era tu não... Eu quero escrever um texto porque já tenho uma música feita e porque acho piada aquilo e não posso estar a tocar sem cantar. E, portanto, escreves um texto qualquer, então, mas o que é que tu dizes? Pá, eu durante anos não tive letras, tive temas. E, portanto, eu podia dissertar, ou seja, tu vias-me a tocar em três concertos diferentes e a música era a mesma, o tema era o mesmo, mas o que eu dizia não era bem a mesma coisa. Mas funciona, a métrica está lá, ele acaba a frase naquele sítio e faz aquela parte e faz... Só que olhas para as pessoas que estão a olhar para ti e de repente vais dizendo coisas e vais fazendo uma espécie de um diálogo em forma de monólogo, porque ninguém comunica contigo verbalmente, mas agora se calhar quero fazer outras coisas e portanto faz-me algum sentido ter uma outra procura, tenho outras necessidades. Não vejo isso como uma facilidade, mas vejo isso, espero conseguir ter resultados melhores do que aqueles que já tive, sendo que nós queremos sempre ter resultados melhores, nem que seja de dia para dia, não é? No teu caso também é assim, Samuel. O facto de seres cristão acaba por também influenciar o momento em que estás a compor e existirem, lá está, a tal questão das palavras que não usas. Como é que lidas com isso, no teu caso? Para mim é sempre mais fácil se tiver limites. Para já é mais fácil porque sei onde é que me movo. Por outro lado, também é mais fácil porque estabelecendo sobre mim próprio limites, também tenho noção de quando é que consigo transgredir. Outra vez, hoje, se calhar hoje em dia, volta e meia acontece, mas como não mando a tirar abaixo de palcos, pelo menos sei que posso transgredir noutros lados. Um músico cristão acaba por ser também uma espécie de transgressão hoje em dia. Não, completamente, aliás. Se pensarmos na história do... Ser cristão, independentemente daquilo que tu fazes, não é? Não, se nós pensarmos na história do rock and roll, aquilo que o definiu à partida foi em si o desalinho e a transgressão. Quer dizer, durante muitos anos havia gente que dizia que tinha sido o Bill Haley a inventar o rock and roll e que hoje em dia é visto como um disparate porque ele era uma espécie de músico de baile que cantava rock around the clock. O Chuck Berry é que dizia ao Tchaikovsky para ter cuidado e ao Beethoven para dar umas voltas, porque era o discurso de rebeldia, de vamos quebrar com aquilo que é o establishment. A questão também, se calhar, do inferno pode ter muito a ver também com aquilo que foi no final dos anos 60 e dos anos 70, o lado satanismo e ocultismo atraíram muitos músicos de rock, porque era transgressão também com uma moral vigente. Se nós hoje em dia virmos o que é a MTV, os reality shows e o que é o hedonismo, haverá coisa mais desalinhada do que o cristianismo para pôr numa canção. Não há nada mais rebelde do que rejeitar aquilo que é uma cultura de eu faço o que me apetece, quase citando a miúda, com o que eu quero e faço o que me apetece. Isso acaba por ser um bocado a linguagem mais pop e mais regular, porque corresponde àquilo que é uma espécie de cultura vigente. Então, até aí tenho também a vida facilitada. Se eu disser alguma cena, às vezes um bocado reacionária, estou ao mesmo tempo a ser progressista, absolutamente rebelde. Isso ajuda-me, porque consigo muitas vezes chocar os que há uns anos eram inchocáveis e pôr-me do lado daqueles que há muito tempo pareciam os donos disto tudo, que agora são uma espécie de gente indefesa que deixou de ter qualquer tipo de poder em termos de linguagem, em termos de mensagem. Muitas vezes nós fizemos passar como os coitadinhos. Eu acho que essa limitação nos põe no lado dos que conseguem, sei lá, dar caneladas sem as dar. Acho que é um bocado o novo punk, é ser tudo menos anarquista, não sei.
Nós vamos dar-vos a oportunidade de poderem participar na conversa. Vamos passar com um pratinho para levantar as perguntas. Portanto, vocês à frente têm alguns papelinhos. Se quiserem fazer alguma pergunta, a Bárbara vai passar com esses pratos, onde podem recolher as perguntas que tenham. Sami e Tony, há uma grande frase de um dos escritores, de um dos meus escritores preferidos, que é o Chesterton, e ele dizia que, antigamente, até os hereges queriam ser ortodoxos. Portanto, há 2000 anos, quando havia discussões mesmo no contexto do cristianismo, os hereges queriam ser ortodoxos. Mas ele dizia que hoje os ortodoxos eram vistos como hereges. E ele disse isso há 100 anos, porque ele foi no início do século XX. E tu estavas a dizer isso e eu estava a pensar, de facto, que hoje ser ortodoxo é uma espécie de heresia. Vocês conseguem dar algum exemplo pessoal no campo das palavras? E isto, de facto, isto é muito protestante, porque acabamos a falar do valor das palavras e da centralidade da palavra na nossa vida. Conseguem dar algum exemplo pessoal, um episódio onde... Como é que funciona a pessoa estar a criar, e a criação até a criação, a canção que vocês estão a fazer, estar a correr naturalmente, mas haver um processo de... Não, eu não vou por aqui. Quase da autocensura. Há pouco o Alvin falava na questão da censura. Hoje nós temos medo da autocensura. Como é que isso pode acontecer? Como é que já vos aconteceu? Alguma espécie de autocensura de eu podia ir por aqui, mas decido não ir? Eu vejo isso de uma forma muito simples agora. Aquilo que eu estava a dizer há pouco há 5 anos atrás eu escrevia 4 textos em pouquíssimo tempo porque não interessava o que é que eu estava lá. Era uma questão de métrica. Portanto, se tu disseres... por isso é que as pessoas te perguntavam, mas não queres que as pessoas saibam os textos que tu escreves? Que digam o mesmo que tu? Não, eu quero que as pessoas se sintam bem, se divirtam, e o resto só tens que saber aquele pedacinho para vires connosco. E, portanto, era simples. Agora acho que é muito mais difícil, também é outro desafio, é outra necessidade. Acho que tenho essa necessidade de ter outras palavras, de dizer de outra forma e de dizer realmente aquilo que quero dizer e não o que me apetecer só porque sim. Como o meu processo nunca se alterou radicalmente, o meu processo de escrita, eu acho que nunca senti isso, até porque sempre que eu encontro alguma coisa que eu acho que não devo dizer, então vou fazer uma canção sobre esse conflito, de ter encontrado uma coisa que eu acho que não devia ter lido. Eu aproveito, eu sou um bocado como aqueles novos cozinheiros que aproveitam até os ossos e as cascas, etc. Eu tento sempre fazer um prato com aquilo que às vezes parece o refúgio do que me chegou à cabeça. Pode ser a coisa mais preguiçosa do mundo, não querer andar à procura de uma coisa que seja mais rica e substancial, mas também, por um lado quase de expressividade, eu tendo a não rejeitar aquilo que muitas vezes são os impedimentos. Lá está, outra vez, os próprios limites não só estão, para mim, muito bem estabelecidos, como muitas vezes eu consigo fazer canções sobre essas balizas, sobre os próprios limites. Não só aquilo que fica dentro deles, mas as próprias balizas podem-me dar motivos para escrever. E nunca me senti acabrunhado, nunca me senti abespinhado por isso, porque acho que se aproveita e acho que é um tema, pode ser um tema. Chega a ser uma catarse. Olha, muitas vezes sim. Muitas vezes escrevemos sobre uma coisa que nos... Lá está, é o lado catarse. Uma coisa que nos incomoda pode ser a reflexão necessária para a resolver. Verdade? E no dia a seguir, se calhar, já estás tipo... Sim. Ok, era isto. Sim. Temos aqui algumas perguntas. António, tens aí... Sim, ficamos sempre entusiasmados quando sabemos que o nosso público tem as perguntas que todos querem fazer, e por isso a primeira é a seguinte: Sami, e tudo o vento levou? Explica-nos a opção do offside capilar. Acho que é a pergunta que se exige, não é? Nesta manhã. Não sei, quem tens... Ainda bem que me faz essa pergunta. Apesar, eu sou muito criterioso na maneira como escrevo e até nas opções estéticas da minha escrita. Nas opções estéticas capilares sou muito pouco criterioso. É um bocado... Aí é que acho que eu acho que se calhar é um zeitgeist super particular, porque é o espírito do momento
exatamente o momento em que eu ligo a máquina de rapar o cabelo e... Disseste de rapar. Rapar, pois. Não é a máquina de cortar o cabelo. Não, de rapar. Não há provavelmente um lado consciente que seja explicável. Uma pergunta mais... Força. Uma pergunta mais difícil agora. Há música... Ou não, depende da perspectiva. Há música do diabo e música de Deus? Quem é que começa? Eu acho que não há música do diabo e música de Deus. Eu acho que a maneira com que se dizem as coisas é que nos levam a determinados caminhos. E aquilo que nós queremos dizer também nos leva a determinados caminhos. Mas não vejo as coisas como isto é deste e isto é deste, ou isto é esse. Só há azul e só há vermelho. Portanto, ou fazes azul ou fazes vermelho. Acho que não há. Acho que eu posso fazer música cristã e não estar ligado a nenhum género de movimento de música cristã. E, no entanto, eu estar a falar sobre o meu Deus, estar a falar sobre o amor, estar a falar sobre uma série de coisas que fazem parte da minha espiritualidade e não ser necessariamente uma música de Deus. Isso parece-me sempre assim um bocadinho demasiado religioso. Sendo que religioso, nesta acessão da palavra, não é muito boa. É assim aquela coisa do... Eu vou à igreja todos os domingos porque eu vou à igreja todos os domingos. Não. Eu vou à igreja e falo com Deus porque eu quero, não é? Porque eu preciso, porque eu gosto. Então é um bocadinho diferente. Isto é a minha maneira de ver as coisas. Não sei o que é que tu achas. Eu concordo. Aliás, temos então a falar de géneros. Acho que isso nem sequer se põe... Quase que é obrigatório citar o Larry Norman naquela frase do Why should the devil have all the good music? Mas, por acaso, eu tenho ideia... Existe muito cristianismo nas minhas canções e nas minhas letras, mas, ao contrário daquilo que se calhar eu pensava na adolescência, eu acho que é muito benéfico ao rock and roll receber igreja, ver cristianismo no rock and roll. Acho menos benéfico as igrejas receberem rock and roll. Isto contrasta muito com aquilo que era a minha ideia quando era miúdo. Rock and roll não é necessariamente uma música congregacional e muitas vezes é metida a ferros e às vezes eu vejo assim espetáculos em ambientes que são ditos cerimoniosos, litúrgicos, que parecem concertos. Aquilo, eu acho que são um bocado foleiros, porque não só não é preciso, como acho que acho que funciona de uma maneira um bocado enviesada. Eu digo isto que é fixe haver igreja no rock e não haver rock na igreja. Tenho plena consciência daquilo que eu faço profissionalmente, por muito que eu seja um cristão a fazer música, quando eu estou a dar um concerto, mesmo a cantar canções que são inspiradas por coisas bíblicas, por coisas cristãs, nem sempre, ou quase nunca, eu tenho uma atitude evangelística na maneira como eu estou a apresentar as minhas coisas. E eu estou a trabalhar e estou a cumprir a função das pessoas conhecerem a minha música. Na igreja, quando eu estou às vezes a tocar numa igreja, a última coisa que eu devo pensar é estar a transmitir a minha música e aquilo que eu sei fazer às pessoas. Quanto mais eu me conseguir eliminar nessa transmissão, eliminar-me a mim, não eliminar-me e iluminar-me. E quanto mais me ilumino, mais desapareço. Acho que é muito importante que eu desapareça e que essa funcionalidade que eu acho que deve existir no rock e que deve existir nos concertos é muito benéfica que desapareça da música que é trazida para as igrejas, porque aí já não é sobre nós. Muito aquilo que me caracteriza, ou muito aquilo como as pessoas me caracterizam, quem escreve sobre a minha música ou quem me contacta, tem que ver com o meu lado autoral. E eu acho que o meu lado autoral é uma coisa que não deve entrar acho que as canções feitas para as igrejas devem ser feitas com o máximo de inteligência, com a plena capacidade das pessoas que estão a escrever, mas o lado autoral acho que não deve existir enquanto conceito naquilo que se faz nas igrejas. Tony, a tua vida de rock and roll, ela continuou além dos Teddy Boys, tens The Thrill, entre outros projetos que tens. Projetos, que horror. Eu sempre odiei o uso da palavra projeto na música e aqui cá está a acontecer.
Peço desculpa. Outras coisas que tens feito. Esta pergunta, o que quero saber é, se os Teddy Boys se voltassem a reunir, tu alinhavas? Não, essa é uma pergunta que eu já respondi muitas vezes e, por acaso, cada vez resumo mais, que é... Nem deixa acabar, não vale a pena. E vou explicar porquê. Porque isto não é porque eu sou muito parvo. Não, também não sou alto, mas pronto. Mas a minha questão é mesmo... Tédio existiu numa altura em que fazia sentido. E nunca foi... Porque já tive algumas propostas, aliás, já tivemos algumas propostas, mas já algumas pessoas já falaram comigo em relação a isso. Disse, mas nós temos dinheiro, não sei o quê. Nunca foi uma questão de dinheiro. Nós nunca ganhámos dinheiro nenhum. Não era de todo acerca de dinheiro. E, portanto, nós damos todos muito bem. Esse também não é a questão do ok, não dá porque eles já não se conseguem estar juntos ou não sei o quê. Não é nada disso. Acho que não faz sentido. Aquilo foi naquela altura. Pois, mas eu não tinha idade para isso. Eu gostava de ser mais novo, mas não sou também. Portanto, não há volta a dar. Voltar a tocar com tédio, não. Aliás, houve uma aproximação com o Vítor Torpedo, o grande Vítor Torpedo, me convidou para fazer, se não me engano, foi no Natal do ano passado, que era, ele quis fazer de todos os projetos, de tudo aquilo que ele já fez e faz, ele quis juntar uma série de músicas e fazer uma espécie de um concerto em que juntava assim uma imensidão de pessoas. E perguntou-me se eu me importava de cantar tipo 3 músicas de tédio. E eu na altura disse-lhe não, está bem, pronto. E arrependi-me violentamente. E ele voltou-me a falar nisso e disse, Vítor, não volto a fazer isso mesmo, porque me incomodou demasiado e porque não é nada daquilo e porque aquilo tem o seu tempo, teve o seu tempo. Foi ótimo, foi muito bom, foi uma aprendizagem, éramos todos miúdos, crescemos todos, foi tudo delicioso. Foi ali, está tudo muito bem, eu não vivo no passado e, portanto, não preciso de fazer e não o quero fazer e não quero estragar a memória que tenho. E para os miúdos que não puderam, há algumas coisas no YouTube. Eu confesso aqui... Há um DVD, inclusive. Aqui quando nós estivemos no teu casamento, uma das coisas que me deu prazer foi levar os meus miúdos a verem em Tédio Boys, porque há coisas no YouTube e eles não conseguiam acreditar que era a mesma pessoa. Ainda por cima, porque o Tony, permite-me esta descrição, é um grande elogio, parece uma espécie de Robert De Niro alucinado em palco, muito alucinado, muito tipo sequela do Taxi Driver, mas e vocês têm de ver, porque de facto não há banda como eles, não houve nenhuma banda em Portugal como eles. Esta pergunta, e só para terminar, estamos no final do nosso tempo, mas a pessoa também queria saber como é que olham os teus antigos colegas de rock and roll para a tua fé? Eu por acaso não sei muito bem essa resposta, não a tenho. Já falei algumas vezes, quer dizer, é mais fácil se calhar falar com as pessoas com quem estou a tocar agora, ou seja, o pessoal com quem eu toco, com Dietriel, por exemplo, sabem que eu sou cristão, aliás, também estiveram no meu casamento, não é? Algumas pessoas também estiveram, sabem que eu sou cristão, mas não sei, se calhar é-lhes mais fácil. Está tudo bem, és cristão, mas és o mesmo, mas está tudo bem. Não fumas, não fazes isto, não fazes aquilo, mas és a mesma pessoa, só escolheste uma coisa diferente agora. Foste para Lisboa e estás a não sei o quê, né? Casaste. Acho que vem a minha opção espiritual tão bem quanto a minha opção de vida neste momento. Mas, para te ser sincero, não sei o que é que eles acham. Isto é o que eu acho que eles acham. Mas estou disponível para falar sobre isso. Acho que, se calhar, em alguns momentos... Aliás, em relação, por exemplo, ao Tó Rui e ao Miguel, que são com quem eu, se calhar, toco mais, eu sempre achei engraçado, porque eles, quando eu vinha de concertos de gospel, que aconteceu algumas vezes em que eu saía de um concerto de gospel para ir tocar com Dietriel,
Quase. Mas era engraçado porque volta e meia acontecem umas coisas que tu não tens grande controle, não é? E em outras situações eles estavam a dizer assim, pá, ainda bem que vens com esse amor todo. Porque numa outra altura se calhar tu tinhas reagido de uma forma um bocadinho diferente. E assim, pois, se calhar tinhas. Sami, e o que é que os teus companheiros de banda acham acerca da tua fé? Acham bem, se não são despedidos. Já chegaste a esse lugar. Já alguma vez despediste alguém durante um concerto? Não, durante o concerto ainda menos. O James Brown fazia isso, não é? Sim, não, Eram multas. Eu tenho sempre a estratégia bem pacificada, que é ser a pessoa menos profissional que está em palco por norma, e quem mais se engana e quem mais arrisca a dizer disparates e a fazer coisas que não devia, por isso no fim do dia serei sempre o maior culpado, qualquer coisa tenha corrido mal. Não há problema. Nós queremos agradecer-vos, queremos fazer aquilo que fazemos sempre no final destas conversas, que é pedir a bênção de Deus para a vossa vida. Por isso, vamos fazer uma pequena oração para que isso possa acontecer. Deus Pai, obrigado pela vida do Tony e do Sami, obrigado pela amizade deles, obrigado por tudo aquilo que tens trazido à vida deles a nível de talento, obrigado pelo modo como a tua palavra feita carne, o Filho, mudou a vida deles para que eles possam ser pessoas de palavra também. Obrigado porque quer na música do Tony, quer na música do Sami, ela tem tido importância nas nossas vidas. E isto porque nós acreditamos no poder da palavra, Senhor. Obrigado por isso. Ser com eles, com as suas famílias. Obrigado por este tempo juntos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam neste caso, despeçam-se com um aplauso do Sami e do Tony.